Vamos abrir nossas Bíblias novamente em 1 Samuel, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 7. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Bondoso, estamos diante de Ti, Senhor, e nós Te rogamos que a Tua palavra nos ilumine, nos transforme, nos quebrante. Senhor, que toda distração, que toda pecaminosidade que há em nós possa ser repreendida pelo Teu Santo Espírito e que nesse momento nós possamos aprender da Tua palavra, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda porque nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti, tão somente de Ti, Senhor amado. Em nome de Cristo, te pedimos com fé. Amém. Irmãos, hoje nós vamos aprender, à luz das Escrituras, sob o seguinte título: o fracasso de Saul. Irmãos, não nos custa recordar a jornada de aprendizado que nós tivemos até então. No livro de 1 Samuel, nós aprendemos com Ana, Eucana, Penina, Eli, Samuel. Aprendemos com Ofni e Finéias, nós aprendemos com o povo filisteu. Aprendemos também com o povo israelita. E nesses últimos sermões, o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprendermos com a vida e com o reinado de Saul. Deus tem nos direcionado a olharmos para a vida deste homem e a aprendermos com ele. E quem foi Saul? Também não nos custa recordar que Saul foi um benjamita que, ao sair para procurar as jumentas perdidas do seu pai, ele foi encontrado pelo chamado divino para governar, para reinar a nação de Israel, para governar o povo de Deus. Essa era a grande obra do Senhor na vida de Saul. Saul, ele marca a transição do término do período dos juízes para o estabelecimento do sistema monárquico em Israel, como nós já vimos nos capítulos 9 e 10 de 1 Samuel. Saul, ele precisou levar um choque de realidade para, enfim, dar início ao seu governo em Israel. Ele tinha que entender que o seu lugar não era mais pastoreando o gado. Saul tinha que começar a liderar o povo de Deus, a nação de Israel. Deus o usou poderosamente para libertar o povo de Jabes de Gileade contra o amonita Naás, como nós já meditamos em 1 Samuel capítulo 11. No capítulo 12, nós temos um recorte na história e nós vemos o Samuel se despedindo e prestando contas do seu serviço com a nação israelita. E então Samuel sai do cenário civil e político da nação, mas ele continua servindo a Deus, continua servindo o povo como sacerdote do Senhor. E ele conscientiza o povo a viver um modo santo e agradável a Deus. Ele intercede pela nação israelita e também pelo rei. Chegamos ao capítulo 13. E no capítulo 13, a postura de Saul muda. Ao que me parece, nós estamos diante de outro personagem, e não do mesmo Saul do capítulo 11.
Há um contraste gigantesco entre o Saul que guerreou contra os amonitas no capítulo 11 e este Saul que guerreia contra os filisteus no capítulo 13, meus irmãos. Saul, do capítulo 11, foi um homem tomado por uma ira justa e santa. Foi um homem usado por Deus como agente libertador. Mas agora, no capítulo 13, nós vemos um Saul incrédulo, precipitado, desobediente. Nós vemos que Saul, julgando fazer o correto, ele toma uma decisão precipitada e oferece sacrifícios, e assim é reprovado como rei. Meus irmãos, se Saul tivesse sido obediente e paciente, o seu reinado e a sua dinastia poderiam ter sido estabelecidos de forma duradoura. Porém, devido ao fracasso de Saul, devido à sua pressa, sua precipitação e desobediência, estava decretado o fim da carreira de Saul como monarca. E esse decreto não partiu de homens, não partiu do concílio de líderes de Israel, esse decreto partiu do próprio Deus. O capítulo 13, infelizmente, é o marco da queda pessoal e ministerial de Saul. Irmãos, nós podemos aprender de várias maneiras. Nós aprendemos ouvindo, aprendemos também ensinando, aprendemos praticando a vivência dos ensinamentos que temos recebido. Nós também podemos aprender observando o erro dos outros. A Bíblia é bela justamente porque ela não demonstra apenas as qualificações, ela também mostra os erros e os defeitos que compõem a narrativa bíblica. Nós não vemos na Bíblia apenas histórias de heróis, de homens e mulheres que se destacaram por uma vida santa diante de Deus, mas a Bíblia também nos mostra os riscos, os erros, os defeitos de uma vida distante dEle, distante da sua vontade. Glória a Deus que nós não temos um livro de fantasias, um livro de fábulas. Glória a Deus que nós temos um livro que nos mostra como nós somos necessitados de Deus, porque quando olhamos para a queda desses homens, nós podemos ver que nós somos tão suscetíveis às mesmas quedas, aos mesmos erros. Como afirmei anteriormente, meus irmãos, nós aprendemos com diversos personagens da narrativa de 1 Samuel. Nessa noite nós vamos focar os nossos olhos em alguns erros de Saul, e esses erros que ele cometeu podem nos ensinar a não cairmos nas mesmas ciladas. Diante disso, vamos ao primeiro erro de Saul, que foi a sua análise incrédula, como os versos 7 e 8 nos mostram. Com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo novamente. Versos 7 e 8 diz assim: Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Irmãos, essa situação que Saul estava vivenciando era uma situação militar muito difícil, muito complexa. Relembrando o contexto agora de 1 Samuel, capítulo 13, nós vemos que Jonatas, e curiosamente nesse texto, Jonatas não é apresentado como filho do rei Saul. Mas Jonatas, devido ao contexto de 1 Samuel, é filho do rei Saul. Porém, não é apresentado aqui ainda no capítulo 13 como filho do mesmo. Então, Jonatas ataca os destacamentos dos filisteus, que estavam em Gibeá. Os filisteus ficam sabendo do ataque, não só pelas baixas que tinha ocorrido no exército inimigo, no exército filisteu. Eles acabam sabendo porque Saul toca a trombeta por todo Israel. E esse toque de trombeta, a trombeta, era um instrumento sinalizador, que tanto sinalizou os israelitas, como também sinalizou o exército filisteu. Então, Saul prepara-se, então, para uma retaliação do exército inimigo.
Saul, ele está pronto para o confronto, ele está se preparando para o confronto com os filisteus. E então ele vai a Gilgal. Gilgal é um local estratégico, meus irmãos, para a convocação das tropas israelitas. E também, por ser uma cidade mais reservada, era um local de difícil acesso, de primeira mão para os filisteus conquistarem. Então, além de ser um lugar onde ele conseguiria convocar as tropas rapidamente, seria um lugar ideal para ele ter um pouco mais de tempo contra o ataque dos filisteus. A resposta do povo inimigo, a resposta dos filisteus foi ostensiva: 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. O medo, o pavor, o terror tomou de conta de Israel. Sem armamento, sem força, sem a mesma capacidade do exército inimigo, nem de longe Israel conseguia o mesmo número e o mesmo poder que aquele povo estava apresentando, que os filisteus estavam apresentando. Então eles se desesperaram. Então eles se entregaram ao medo. A reação que nós vemos dos israelitas foi fugir, se esconder, se dispersar, tremer de medo. E tudo isso porque eles haviam se esquecido de Deus. Eles colocaram os seus olhares e a sua atenção redobrou-se diante do imenso exército filisteu. Eles estavam encurralados pelo medo, e eu ouso dizer que eles estavam mais encurralados ainda pela tamanha incredulidade do povo israelita. Eles não serviam apenas como um exército forte e poderoso, eles serviam como homens, instrumentos nas mãos de Deus, mas naquele momento a nação de Israel estava incrédula, cega pelo medo. Eles não creram, meus irmãos, em Deus. Eles olharam desesperadamente para as circunstâncias. A atitude dos convocados, daqueles soldados, a gente pode até compreender, pode até ser compreendida, porém a atitude do rei Saul deveria ser firme e resoluta. Saul devia ter mantido a sua postura firme e sua fé em Deus. O exemplo devia vir sumariamente do rei Saul. Saul, ele agiu de forma meramente racional. A sua postura analítica, a análise que ele fez de todas as coisas que estavam acontecendo, estava correta. Realmente o cenário que ele estava enfrentando era muito difícil. Porém, Saul esqueceu-se de Deus e foi controlado pelas circunstâncias. A demora de Samuel, os homens amedrontados. Saul viu aquela situação e o iminente perigo que estava ameaçando a nação israelita. Saul foi rápido em sua análise, Saul foi rápido em fazer uma análise do que estava enfrentando, dos perigos que estavam vindo, mas ele foi incrédulo. Ele não confiou no Deus suprarracional, no Deus que está acima da razão, acima das nossas análises. Saul não creu no Deus que opera de forma extraordinária, meus irmãos. Não era a primeira vez que Saul estava em um campo de batalha. Ele já havia sido usado por Deus como um agente libertador do povo de Israel na luta contra os amonitas, em 1 Samuel capítulo 11. Saul, ele já vivenciara a poderosa manifestação do auxílio divino, meus irmãos. Se nós olharmos o cenário que Saul estava, nós vemos que Gilgal era uma cidade histórica e muito importante para o povo de Israel. Em Gilgal é estabelecido o governo teocrático de Deus, como nós podemos ver em Josué capítulo 5, versos 5 ao 15. Em Gilgal também começa o governo monárquico de Saul, como nós já vimos em 1 Samuel capítulo 11, verso 15. Saul, ele foi um minucioso analista, meus irmãos, porém, lhe faltou fé. Ele esqueceu-se de depender de Deus. Saul, ele realmente enfrentava situações difíceis, mas como Jonatas, o seu filho,
falou em 1 Samuel, capítulo 14, verso 6. Nada pode impedir o agir do Senhor para nos salvar, seja com muitos ou com poucos. A fala de Jonatas é preciosa. A fala de Jonatas demonstra a sua fé no Senhor, sua dependência do Senhor. E essa era a postura que deveria ter sido estabelecida pelo seu pai. Mas, infelizmente, Saul não teve essa conduta, essa postura de fé. Apesar das circunstâncias adversas, a confiança de Saul estava meramente baseada na força humana, no poder dos soldados. Diversas vezes, irmãos, se lermos cuidadosamente os capítulos 13, 14 e 15, Saul vai perguntar a quantidade de soldados que ele tinha. Visivelmente ele estava preocupado com o poder que ele podia demonstrar diante do exército filisteu. Ele foi tomado pelas circunstâncias. Ele se fundamentou na sua força humana. Ele se baseou na sua análise da situação, quando ele deveria ter confiado primeiramente no Senhor. Não dependia de Saul, não era devido às suas investidas, às suas estratégias, não era por causa do número de soldados que ele tinha. O Senhor usaria muitos ou poucos, como Jonatas falou. O escape estava em Deus. O escape não estava no exército israelita, não estava nas melhores estratégias, não estava no armamento, não estava em nada disso. Saul devia ter recorrido a Deus, meus irmãos. Saul não devia ter se rendido diante da tenebrosa situação que ele estava enfrentando. Saul não devia ter sido tomado pelas circunstâncias. Ele foi incrédulo e fracassou na mais importante e desafiadora atitude de um servo de Deus, que é crer. Crer apesar de todo o caos. Crer apesar que tudo pareça que vai dar errado. Crer quando tudo parece que é o fim. Aplicando para as nossas vidas, irmãos, olhando para a vida de Saul e o seu erro, quantas vezes nós não somos parecidos com os soldados ou até mesmo com Saul? Nós somos servos de Deus. Nós até nos alegramos em dizer que nós somos crentes, nós somos cristãos, reformados, sei lá como você se denomina. Mas até nos orgulhamos disso. Nós conhecemos o poder, o amor, a graça de Deus, a misericórdia infinda. Nós conhecemos a bondade dEle. Nós temos uma boa teologia. Glória a Deus por isso. Mas quando nós estamos no dia mau, quando nós estamos enfrentando as situações difíceis da vida, parece que a nossa boa doutrina, a nossa sã doutrina, a nossa teologia, o nosso conhecimento de Deus não passa de teorias vazias, porque nós não conseguimos olhar para o Senhor e exercitarmos todo o conhecimento que nós temos nele. Nossas atitudes diante das dificuldades denunciam a nossa incredulidade, a nossa frieza, a dureza do nosso coração. Em momentos de aflições, nós recorremos a todos os recursos que nós temos, nós analisamos, nós pensamos, nós repensamos, nós buscamos os nossos saberes, nós tentamos pela força do nosso braço, nós fazemos os nossos planos. E quando se esgotam as nossas possibilidades, aí vem a luz, poxa vida, devia ter orado. Nós nos recordamos dos ensinamentos bíblicos. A inversão das prioridades na nossa vida, irmãos, está nos levando para longe do Senhor. E nós não estamos nos apercebendo disso. Quando nós invertemos a ordem das coisas, nós buscamos primeiro que as coisas nos sejam acrescentadas em lugar de buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é muito preocupante, mas a gente está deixando isso passar batido na nossa vida. Nós queremos que Deus nos dê, Deus nos responda, Deus nos ajuda. Mas, na verdade, nós devemos nos colocar em uma situação, em uma posição onde Deus nos ordena. E mesmo que nós não compreendamos, mesmo que nós não possamos entender, nós confiamos e descansamos na direção do Senhor. Irmãos, vamos refletir. Por que as circunstâncias ainda ditam como e quando nós vamos servir ao Senhor?
Porque ainda nós professamos crer no Deus Criador, no Deus Salvador, no Deus Consolador, mas quando nós passamos pelo dia mau, nós nos apavoramos. Por quê? A nossa primeira atitude é o retrocesso. Por que nós retrocedemos tão fácil? Quando nós já sabemos que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. É muito bom, é válido sermos cautelosos. Nós precisamos analisar as situações. Paulo nos ensina a grande importância, inclusive, da autoanálise. Porém, meus irmãos, nós não podemos usar a autoanálise, o autocuidado, a cautela para respaldar a nossa incredulidade. Nós não podemos nomear como cautela, quando, na verdade, nós estamos sendo covardes diante de Deus. Nós não podemos disfarçar a nossa incredulidade mediante as nossas ressalvas de autocuidado e de cautela conosco. Nós não podemos encobrir a dureza do nosso coração sob a definição de estarmos sendo cuidadosos. Irmãos, nós não devemos ser controlados pelas circunstâncias, nós não somos vítimas do destino, o acaso não vai nos proteger. Nós não devemos ser reféns do medo. E se o medo quiser fazer companhia, que os nossos olhares se voltem para o alto, pois de lá vem o nosso socorro. Nós devemos crer em Deus, devemos confiar verdadeiramente em Deus, e só assim nós vamos descansar nele. Ele é quem controla a nossa vida, e não só a nossa vida, não só a vida da igreja, mas Ele controla todas as coisas. Nós podemos padecer. A peregrinação aqui nessa terra envolve muitas dificuldades, tristezas, o luto, dores, doenças, misérias, dificuldades incontáveis, mas nós não teremos a nossa fé tomada de assalto no dia mau, nós não teremos a nossa fé abalada porque passamos por dificuldades, que possamos vencer a incredulidade exercitando a nossa fé e assim nos unirmos ao que Jó fala: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que meu Redentor vive. Como nós cremos no Redentor vivo, num Deus vivo, se agimos como se Ele estivesse numa tumba, num sepulcro, como se Ele estivesse morto, meus irmãos, porque a nossa fé é tão minúscula nesse ponto. Com tudo isso exposto, irmãos, eu não quero embasar neste sermão que nós devemos anular os nossos medos. Esse sermão não é para isso. Deus me livre disso. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Nós somos medrosos, nós temos aflições, nós temos temores. Isso é extremamente normal para o ser humano. Estranho seria se, diante das dificuldades da vida, fôssemos insensíveis, fôssemos durões demais. O medo, a covardia, a insegurança são traços de personalidade que todos nós carregamos, e uns mais, outros menos. Não é pecado sentir o medo. O medo não é pecaminoso em si. A tristeza não é pecaminosa em si. Se entristecer não é pecado. Isso é importante de ser dito porque nós vivemos em uma cultura que facilmente cancela os mais fracos. Aquelas pessoas que se mostram vulneráveis são ditas como coitadinhas, como, está assumindo um papel de vítima, olha só como é fraca, e são colocadas de lado. Mas o nosso Deus, Ele nos chama para perto, mesmo embora tenhamos carências, mesmo embora Ele conheça detalhadamente as nossas falhas. O nosso Deus não lança em rosto as nossas fraquezas. O nosso Deus não nos coloca em uma situação onde temos vergonha de nós e dos nossos medos. Antes, Deus nos chama para confessarmos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e mesmo que a nossa fé seja minúscula, Ele trabalha, Ele exercita-nos, Ele nos transforma para que o nome dEle seja glorificado, irmãos. Apesar de nós, apesar das nossas infindas carências, Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. Eu enfatizo que nós devemos nos atentar para que o medo,
os temores e as dificuldades da vida não controlem as nossas decisões. Nós não devemos anular o medo, mas também não devemos dar lugar de prioridade ao medo. Entenda, não devemos anular o medo, mas ele não deve ter lugar de prioridade em nossa vida. Deus deve ser entronizado em nossos corações, acima de nossos sentimentos. Deus deve governar a nossa mente e as nossas ações. Deus deve ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. E esse verso do salmista não pode se transformar num clichê de rede social. Ele tem que ser exercitado no dia mau. Olhar para o Senhor, olhar para o alto e professar a nossa fé, dizendo: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, onde os meus pés estão alicerçados na rocha eterna da salvação. Deus nos direciona, irmãos. Deus está conosco. Deus é quem nos controla. Vamos nos aplicar em aprender que situações adversas vão acontecer em nossa vida. Elas podem nos amedrontar e nos entristecer, mas jamais nós vamos entregar o controle das nossas vidas para os medos. Não vamos deixar a tristeza ditar como, quando vamos servir a Deus. Essas situações adversas são oportunidades de exercitarmos a fé, de nos desenvolvermos e nos fortalecermos na caminhada cristã. Neste primeiro ponto, irmãos, nós aprendemos que Saul, ele teve uma análise incrédula da situação. Nós, porém, devemos ter a mente controlada pelo Senhor. Nós devemos entender que Ele governa todas as coisas, os dias bons, os dias maus. Nós não somos controlados pelas circunstâncias. Mas ainda podemos aprender com o segundo erro de Saul. E o seu segundo erro foi a precipitação e a desobediência. Acompanhe comigo, por gentileza, o verso 9. Diz assim: E ele ordenou: Tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Saul, meus amados irmãos, era o rei. E ele se desesperou com a aparente demora de Samuel. Lembre-se, Saul não era qualquer personagem, Saul era o rei. Saul era uma figura pública em Israel, era o chefe máximo da monarquia. E a sua responsabilidade não envolvia apenas levar e conduzir um exército vitorioso. Como ele era o rei, dele devia partir o exemplo de obediência, um exemplo de submissão a Deus e aos preceitos divinos. Saul não deveria ser um homem autoritário e um homem precipitado. Ele deveria ensinar ao povo um legado de obediência, dependência e submissão a Deus. Saul, porém, faz exatamente o contrário, e esse foi o seu pecado. A precipitação de Saul desembocou na desobediência e a atitude de oferecer os holocaustos, que pode até parecer uma atitude boa, uma atitude piedosa, uma atitude transvestida de santidade, mas, na verdade, essa atitude de oferecer o sacrifício resultou no seu fracasso. Saul, incrédulo, se precipita e desobedece, acabando com a esperança de sua dinastia ser duradoura. Meus irmãos, Saul era o rei. Ele tinha grandes responsabilidades. Notório era o exemplo de Saul. Ele, como rei, não podia fazer o que bem entendesse, embora ele fosse essa figura de liderança máxima, ele devia se submeter a Deus. Ele devia ser um servo obediente ao Senhor. Saul, além de ter cedido à pressão, ele se deixa levar e assim se precipita oferecendo o holocausto. Naquele momento, o que era ordenado a Saul era esperar. Saul devia obedecer e não assumir a função sacerdotal de sacrificar os holocaustos. E aqui é importante nós nos atentarmos porque outros reis oferecem sacrifícios na narrativa bíblica. Nós podemos ver isso em 2 Samuel, capítulo 24, verso 25. Davi apresenta sacrifícios.
Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, Salomão também apresenta sacrifícios. Então, não era pecado o rei apresentar sacrifícios. Porém, Saul, ele não estava fazendo o sacrifício da forma que Deus precedia na sua palavra. Ele estava desobedecendo ao mandato de esperar. Ele só tinha que fazer isso, esperar. Ele não podia se importar com a aparente demora de Samuel, se o povo estava fugindo, se os soldados estavam se dispersando, os filisteus estavam avançando, mas a ordem devida para ser cumprida por Saul era esperar, nada mais, nada menos. Saul devia esperar. Mas Saul olhou para a circunstância, olhou para a situação com a visão dele limitada, humana. E ele procura justificar o seu erro. E ele até encontra boas desculpas, meus irmãos. Samuel estava atrasado. O povo estava se dispersando. Os filisteus tinham um exército gigantesco. O perigo estava na porta da nação, era morte. Eram vidas de pessoas que estavam correndo perigo. Os filisteus estavam muito bem organizados em Micmas. Não era uma questão de perder riquezas ou conforto, era uma questão de vida ou morte, literalmente. O perigo estava à porta, e então Saul age. Saul, ele ordena que lhe tragam os sacrifícios, os holocaustos e os sacrifícios de comunhão. Nos atentando e entendendo o que é o holocausto, nós vemos que o holocausto era um tipo de sacrifício onde o animal era totalmente queimado. Já os sacrifícios de comunhão também eram conhecidos como ofertas pacíficas. E era um tipo de sacrifício onde a carne do animal era dividida em 3 partes. A primeira parte era queimada sobre o altar e representava a parte que cabia a Deus. A segunda parte era a parte que ficava com os sacerdotes. Já a última parte, e a parte maior do animal, era devolvida às pessoas que estavam ofertando aquele sacrifício. E então Saul oferece o holocausto, como nós vimos. Saul ordena que os sacrifícios lhe sejam entregues. Saul, ele tinha pressa, ele queria uma resposta, ele queria que a direção divina fosse lhe dada imediatamente. Saul, incrédulo, controlado pelas circunstâncias, é desobediente e se precipita em rebelião contra a ordem do Senhor. Saul não foi fiel ao Senhor. Saul, ele não havia entendido a importância de olhar pela perspectiva divina. Ele estava meramente olhando a situação com o seu entendimento humano. Saul, ele deveria esperar. E quão frustrante é esperar, ter as mãos atadas quando o perigo está à porta. Mas essa era a ordem: esperar e não sacrificar, aguardar e não desobedecer, confiar e não se precipitar. Aplicando para as nossas vidas, irmãos, nós não somos diferentes de Saul. Muito semelhante a ele, nós nos precipitamos e agimos como nos aprouve. Nós somos exigentes e nós queremos as respostas divinas sejam rápidas e instantâneas, como as mensagens que trocamos pelo WhatsApp. Nós precisamos nos lembrar quem Deus é e quem nós somos. Deus é Senhor e não serviçal. Ele é misericordioso, bondoso e amoroso, porém, o fato de Deus ser amoroso, bondoso, não nos dá a permissão de colocarmos Deus contra a parede e pedir para Deus nos dar a resposta no tempo que queremos, da forma que queremos. Nós não somos o centro do universo para que Deus nos atenda imediatamente. Nós não somos uns filhinhos queridinhos e mimados de papai. Nós somos servos de Deus. Essa é a nossa posição e a nossa identidade diante do Senhor. Servos geralmente não questionam o silêncio ou uma aparente demora. Servos confiam e se conformam. Entendendo a posição de Saul, nós vemos que como líder, dele devia partir o exemplo de um homem de fé, de um homem dependente de Deus, de um homem obediente. Mas, infelizmente, Saul faz o contrário. Nisto está uma terrível armadilha. Líderes, não hajam em nome da pressa. Não hajam apressadamente. Não haja sem o direcionamento do Senhor.
Líderes, não se apressem diante das circunstâncias, porque não adianta. É o Senhor e os planos do Senhor não serão frustrados. Por mais que sejamos apressados, os planos do Senhor correrão conforme a sua santa vontade. E do que adianta nos apressarmos, nos precipitarmos, se não podemos mudar nenhum curso da nossa vida? Líderes, não hajam em nome da pressa. Líderes que não lideram com exemplo zeloso e santo são perigo para as nossas igrejas e para os departamentos da nossa igreja. Líderes, se lhes falta fé, se lhes falta tempo para meditação, oração, se lhes falta humildade para se submeter e obedecer aos direcionamentos divinos, se lhes falta amor abnegado pelo reino e pelas pessoas pecadoras que compõem esse reino, por favor, lidere uma empresa, mas não lidere a igreja. Nós precisamos entender, como líderes, que nós somos chamados a obedecer ao Senhor, entendendo que não é a nossa ação, não é a força do nosso braço, não é a perspicácia da nossa inteligência, é o Senhor que age conforme e quando Ele quer. Não é no nosso tempo, não será no nosso tempo e não depende do nosso tempo. É tudo do Senhor. É Ele que opera em nossas vidas. E Ele opera, meus irmãos, quando Ele quer. Não é que Deus está escrevendo nossas histórias em linhas tortas. Tortuosos somos nós. Ele é santo e tudo que Ele faz é perfeito. Muito embora pareça que está demorando, para Deus, tudo ocorrerá quando Ele quer. E não adianta a gente tentar apressar a dinâmica divina. Nós vamos nos frustrar. Saul encontra desculpas para desobedecer e nós somos mestres em encontrar justificativas para a nossa desobediência. A desobediência de Saul não parecia tão errada assim. Ele estava sacrificando a Deus, ele estava adorando a Deus. E assim como Saul, apressado, nós estamos nos precipitando, e se a nossa oração não for respondida no tempo hábil que nós gostaríamos, nós dizemos amém, assim seja, para a minha vontade, para a vontade da Rose. É preciso dizer e é preciso nós aprendermos que a precipitação é pecado. Nós somos rápidos demais em falar, em agir, em planejar, sem o direcionamento do Senhor. E, às vezes, conscientemente, nós estamos agindo contra os direcionamentos de Deus. Nós desobedecemos a Ele, nós nos apressamos e nos precipitamos. Saul, ele teve uma atitude que parecia piedosa, mas entendam, nenhum sacrifício deve preceder a obediência. Nenhum sacrifício deve preceder uma vida de obediência. Nenhuma ação em nome da nossa vontade, da nossa pressa, deve nos levar a desobedecer às ordens do Senhor. Por mais que o nosso serviço pareça santo, justo, por mais que o nosso serviço pareça bom, quando nós limpamos a igreja, quando nós nos doamos, quando louvamos, ainda assim, se nós não tivermos uma vida verdadeiramente piedosa, uma vida verdadeiramente submissa e santa diante do Senhor, nós estaremos, irmãos, muito distantes de uma vida que realmente agrada a Deus. Entenda, nós precisamos aprender que nós obedecemos a Deus. Por isso nós sacrificamos as nossas vontades. É porque nós obedecemos ao Senhor que nós entendemos que Ele não precisa atender às nossas orações ao tempo que a gente acha que é o mais correto. Nós precisamos entender, nós precisamos aceitar quem Deus é e como Ele age nas nossas vidas, entendendo que Ele é o Senhor, e assim nós venceremos o pecado da precipitação. Se precipitar é uma forma não verbal de dizer, tá, Senhor, eu confio no Senhor, mas eu vou fazer do meu jeito. Por isso, o verbo precipitar, a palavra precipitar, vem da palavra precipício, porque todas as vezes que nós agimos em nome de uma pretensa pressa,
Quando nós agimos de forma apressada e sem o direcionamento do Senhor, nós estamos nos lançando em um abismo, e esse abismo tem nome e com letras gigantes dizendo desobediência. Estamos desobedecendo a Deus quando nós somos precipitados. Nós devemos fugir da precipitação como o diabo foge da cruz. Nós devemos ouvir agora os alertas divinos para a nossa vida. Nós precisamos ouvir cuidado, para que lá na frente nós não venhamos ouvir coitado do irmão, coitado da irmã. Não se engane, não haja sem o direcionamento divino, não escute aquela vozinha na sua mente, não é anjinho nem diabo. Não escute o seu coração, porque o nosso coração é enganoso. Não escute, não vá pela sua intuição. Nós precisamos procurar com afinco o direcionamento do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos procurar e nos doar em obediência ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a entregarmos verdadeiramente a Ele o controle do nosso coração. Que Ele nos ajude a liderar de forma a não se apressar, a não se precipitar e fazer do nosso jeito. Mas que nós possamos confiar e depender do nosso Senhor. Nós aprendemos com Saul que ele foi um homem que teve uma análise racional e humana e incrédula. Aprendemos com Saul que nós não podemos nos precipitar porque estamos caindo em desobediência. Mas aprendemos também um terceiro erro com Saul, a autojustificação, no verso 10. Diz assim: quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Irmãos, Saul acaba de sacrificar os holocaustos aqui no verso 10. E então o almejado Samuel chega. Veja que foi tão rápida a chegada de Samuel que Saul ele não tem tempo de oferecer os sacrifícios de paz. E então Saul vai saudá-lo empolgado. Mas ele não encontra em Samuel um tapinha nas costas. Saul não vai encontrar apoio, não vai encontrar parabenização em Samuel. Samuel não olha a situação e diz: nossa, parabéns, viu, Saul, belo holocausto. Não, de modo algum. Eu acredito que a postura e a expressão facial de Samuel já denunciava a reprovação da atitude de Saul. Saul, empolgado, recebe Samuel com uma bênção. A palavra traduzida como saudar em nossas versões da Bíblia pode ser entendida como abençoado Samuel, louvado Samuel. Mas a despeito da bênção proferida por Saul, o elogio que ele dá a Samuel, Samuel tinha uma repreensão contra a vida do rei. Eu creio, irmãos, que aquele momento era muito delicado. Como a gente já viu, era um momento muito difícil. Mas, infelizmente, nesse momento muito difícil, nós não vemos um traço de arrependimento na vida de Saul. A desaprovação de Samuel era visível, mas nós não vemos o texto nos falar sequer um mínimo traço de arrependimento diante do erro que Saul cometera. Saul, ele estava apressado, se precipitando e desobedecendo a Deus, mas ele ainda assim gostaria que a sua desobediência fosse compreendida e se passasse como exemplo de prudência e provar a sua piedade. Saul, ele realmente acreditava que podia se auto-justificar. E os demais versículos deste capítulo podem nos provar isso. Infelizmente, homens desprovidos de piedade interior, eles costumam enfatizar muito o desempenho externo da religião. Homens que não têm um coração piedoso, eles costumam focalizar no desempenho externo da religião, no que eles fazem, no que eles podem fazer. Mas Samuel, ele não passa a mão na cabeça de Saul. Samuel, ele não silencia o pecado, ele não vai jogar para debaixo do tapete. É um errinho mínimo, ínfimo. Dá para a gente dar uma disfarçada? Não, nós não vemos essa postura em Samuel.
Uma atitude desobediente, incrédula, podia passar desapercebida aos olhos humanos. Porém, as desculpas e a desobediência de Saul gerou a rejeição dele pelo próprio Deus. A desobediência foi curta, foi pequena, mas para um Deus santo não foi possível esconder a incredulidade, a desobediência de Saul nos sacrifícios, no holocausto. Não era possível, porque Deus tudo sabe, Ele nos vê, Ele nos conhece do nosso deitar ao nosso levantar, e Ele sabia a verdadeira intenção de Saul. Saul estava querendo a direção divina, a bênção divina, e isso bastava. Aplicando para as nossas vidas, irmãos, com Deus nós não podemos brincar. Ele conhece as nossas intenções. Ele sabe quais são as nossas motivações. Ele sabe quando nós tentamos dar os nossos jeitinhos, as nossas desculpas. E Ele conhece as nossas sabotagens. Ele conhece as nossas maracutaias. Ele conhece todas as maneiras que tentamos maquiar o pecado e transvesti-lo de piedade. Deus sabe como nós tentamos justificar a nossa pecaminosidade. E às vezes, infelizmente, a gente tenta fazer com que isso pareça piedoso. Nós podemos enganar uns aos outros e nós podemos até nos auto-enganar. Mas Deus não pode ser enganado. Para Deus nada está escondido, nada está oculto, nada está obscuro o suficiente. O Senhor pode examinar todas as coisas. Deus esquadrinha o nosso coração e Ele está vendo para além das nossas ações. Ele está vendo a nossa intenção. Deus, assim como Samuel, não passa a mão na cabeça dos pecadores. O Senhor odeia o pecado. Ele é um Deus santo, um Deus justo, e a sua justiça, a sua santidade, a sua retidão abominam o pecado. Deus se ira contra o pecado, e ainda mais quando a gente tenta disfarçá-lo. Deus está irado com a sociedade caída e pecadora. Imagina como Deus não está irado, como não é detestável aos olhos do Senhor, quando nós entregamos a Ele obras pecaminosas disfarçadas de prudência e santidade, como as obras de Saul. Quantas vezes nós não estamos fazendo sacrifícios de tolos? Quando nós agimos, irmãos, com a falsa piedade, com a falsa modéstia, ou com qualquer falsidade, desviando o propósito de adoração ao nosso Senhor, Ele sabe e Ele nos disciplinará. Não adianta tentar esconder isso diante do Senhor, por mais que a gente se esforce em pregar, em ensinar, em limpar a igreja, em ofertar e dizimar, se tudo isso for sob a falsidade, hipocrisia, nossas obras não passarão de trapos de imundícia. Nós enganamos aos homens, nos enganamos, mas nós não podemos enganar a Deus. Ele não jogará o nosso pecado para debaixo do tapete. Ele não aceitará a nossa autojustificação. Nós não podemos escapar da disciplina divina. E eu temo por nossas vidas, porque pode ser que a gente esteja esquecendo de que nós servimos a um Deus justo e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A disciplina do Senhor é real. Nós não estamos isentos dela. Sendo assim, irmãos, o que é que nós podemos fazer? A nossa vida é pecaminosa, nós somos alcançados pela graça, mas nós vivemos a tensão do já e ainda não. Já salvos, mas ainda aguardando a glorificação. Santos, mas em processo de santidade. Nós vamos errar contra o Senhor. Nós vamos errar uns com os outros. Nossos relacionamentos estarão fadados ao erro. O que nós fazemos? Nós não podemos vestir os pecados de piedade, porque Deus vê, Deus sabe. Nós precisamos parar urgentemente de criar justificativas, irmãos, para desobedecer ao Senhor. Nós precisamos parar de negligenciar, de sermos omissos,
Nós devemos parar de criar velhas desculpas para os mesmos pecados. Nós precisamos nos lembrar de conceitos valiosos, que é a confissão de pecado, arrependimento genuíno, porque nós achamos que o arrependimento e a confissão ficou reservada apenas para o momento da conversão. Não é apenas para esse momento, nossa vida deve ser uma vida contínua de arrependimento, de confissão e abandono de pecados, meus irmãos. Nós precisamos nos assegurar em Cristo, na justiça do nosso Senhor Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. A nossa justiça só nos leva para longe de Deus, só nos leva para uma vida de condenação. Nossas obras não são boas, nossas obras são mazeladas pelo pecado, são manchadas e maculadas pelo pecado. Mas graças a Deus que Ele nos concedeu o Santo Cordeiro, e as obras do Filho dele nos foram imputadas, nos foram creditadas pelo Santo Espírito. Nós somos justificados pela fé e tão somente pela fé em Jesus. Nenhuma obra, nenhuma outra justiça, nenhuma outra justificativa, nenhuma desculpa, nada pode nos fazer justos diante de Deus. Somente as obras de Cristo. Somente a obra suficiente e cabal de Cristo em nós e por nós, irmãos. Nessa ditosa oportunidade, nós tivemos a alegria de aprender, porque Deus ainda nos ensina e fala conosco. Nós aprendemos com os erros de Saul, aprendemos que as circunstâncias não são nosso Deus, é o Senhor que nos governa. A incredulidade não nos guia, não deve nos guiar, porque nós andamos por fé e não por vista. Nós aprendemos que a precipitação é uma afronta ao soberano controle de Deus. A precipitação desemboca na desobediência. Nós devemos obedecer a Deus, confiar em Sua palavra, mesmo quando temos medos, anseios e dificuldades. Nós aprendemos também que nós não devemos nos basear em nossas justificativas, em nossas desculpas. E mesmo quando nós tentamos fazê-las parecerem piedosas, o Senhor nos conhece e o chamado é ao arrependimento. Que nós possamos nos encontrar diante do trono da graça, não com ofertas que parecem bondosas, não com falsos sacrifícios de paz, mas que nós possamos nos assegurar em Jesus, porque nada somos, nada temos, nada podemos. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o único mediador entre Deus e os homens, o sacrifício santo e perfeito aceito por Deus. Nós precisamos nos achegar ao trono da graça, assegurados em Jesus, confiantes e triunfantes nele, não pelo que a gente faz, entendendo que em Jesus nós temos comunhão, paz, salvação plenas em nosso Deus. Irmãos, vamos nos fortalecer. Vamos fortalecer a nossa fé diante dos desafios que a vida nos apresentam. Vamos obedecer e não nos precipitar. Vamos nos firmar nas obras de Jesus e nós não fracassaremos tentando nos auto-justificar. Que Deus seja glorificado com a aplicação desse sermão em nossas vidas.